Amém? Marcos capítulo 4, verso 1 diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia a sua doutrina. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok? Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã. Nosso coração está ansioso de ouvir a Tua voz e de aprender, ó Pai, do Senhor. Que o Senhor possa abrir nosso entendimento, o Teu Espírito Santo traga luz, ó Pai, para que possamos sair daqui revestidos, ó Pai, da Tua palavra, prontos, ó Deus, para as batalhas do dia a dia, prontos para este final de ano que se aproxima. Tudo, Pai, nós dependemos do Senhor. E a Tua palavra é o nosso guia, é a nossa bússola, é a Tua palavra que nos conduz. Então nos ensina nesta manhã, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, essa é a parábola do semeador, é uma das parábolas registradas nos evangelhos sinóticos, que nós chamamos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, onde eles vão narrar os mesmos fatos, às vezes até mesmo com a mesma cronologia. Então, no evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, versículo 3 a seguir, você vai também ver e poder ler essa história e essa parábola do semeador. Também você vai encontrar registrado isso em Lucas, a partir do capítulo 8, a partir do versículo 5, certo? Então você também pode checar e ver que as narrativas são as mesmas, estão com os evangelistas diferentes ali, alguma coisinha, né, que uma acrescenta e tal, mas sempre tem a mesma essência. A parábola é a parábola do semeador, né, que tem a sua narrativa principal, guarde isso, na pregação do evangelho, né, como ele é recebido de maneiras diferentes por aqueles que os ouvem. Jesus está dizendo isso, olha, o evangelho, que é esta semente, ela é pregada e várias pessoas ouvem, e essas pessoas, esses corações recebem isso de maneiras diferentes. Essa é a parábola do semeador, é o que Cristo está ensinando, e mais à frente nós vamos ver, ele ensina isso, ele conta essa parábola e depois ensina isso para um grupo mais pequeno de pessoas que não compreendem aquela parábola que Jesus havia acabado de proferir para aquela multidão que estava observando Jesus falar. Então o contexto é esse: Jesus estava à beira do mar, e a multidão era grande, ao ponto de que eles não estavam conseguindo ouvir Jesus direito, quem sabe, ou não conseguiam ver Jesus. E Jesus então entra no barquinho, e a partir de que alguns metros, quem sabe, né, adentro ali do mar, e o povo todo na praia ali, ouvindo Jesus, e ele começa a então proferir vários ensinamentos, contando por parábolas, para que as pessoas pudessem tentar entender melhor. É interessante, quando a gente observa os ensinos de Cristo, ele traz as parábolas para que contextualize aquilo que ele quer passar. Veja que, muito provavelmente, naquela região onde Jesus falava, as pessoas eram agricultores, a maioria deles, né? Agricultores, pescadores, né? Então, nesse contexto é onde Jesus está ensinando, é onde ele está falando,
Por isso, então, que a parábola do semeador ela é tão bem-vinda. Ele fala da pregação do Evangelho de Cristo, numa linguagem que eles poderiam entender. Sim ou não, irmãos? Amém? É isso. É o nosso Cristo, que traz a sua palavra, né, contextualizada para que todas as pessoas que queiram possam ouvi-la e possam entendê-la e guardar em seus corações. Olha, a coisa mais importante dessa parábola é que a mensagem final é que a palavra precisa ser guardada no coração, ok? Então é isso que o Senhor está fazendo, usando essas figuras do semeador, da semente, da terra, do solo, ok, irmãos? E aí a gente chega e a gente vai lendo o texto, nós lemos ali até o versículo de número, até o versículo de número 8 e 9, né? Mas quando nós continuamos a leitura, a gente para no versículo de número 13, 12, 13, onde os discípulos, depois que Jesus havia proferido proferido essa parábola, ele se retira e quando ele se acha só, os discípulos chegam perto dele, quem sabe conversando, porque eles não tinham entendido aquilo. E eles começam a perguntar para Jesus: Senhor, explica a nós o que o Senhor quis dizer. Né? E aí entra no versículo de número 13, onde Jesus começa ele mesmo a explicar a parábola que ele havia contado para os seus discípulos, para que eles entendessem. E Jesus ainda chama atenção. Veja no versículo de número 13, aí do capítulo 4 de Marcos, onde nós vamos ficar só mesmo com essa narrativa de Marcos, tá? Jesus diz assim, no versículo 13: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus chama a atenção deles, porque essa é uma parábola central, é onde Jesus está falando do Evangelho, é onde ele está falando da pregação da palavra de Deus, é onde ele está dizendo: olha, tudo o que vai acontecer a partir de agora é através da pregação do Evangelho. Tudo vai precisar de pregar o Evangelho, vai ter que ter alguém pregando o Evangelho, amém? Alguém vai ter que se levantar, ou eu, ou você, ou você Pedro, né, Jesus falando, ou você Tiago, ou você, nós vamos ter que pregar o Evangelho. Se vocês não entenderem esta parábola, como vocês vão entender as outras? Preste atenção que eu vou explicar. Diga para o seu irmão assim: preste atenção que Jesus vai explicar. Só para quebrar, né? A nossa regra não é fazer isso, né, irmãos? Então nós precisamos entender a parábola do semeador, porque, digamos assim, ela é a parábola principal, onde Jesus está falando da pregação do Evangelho, né? E o próprio Jesus vai explicar. Então, quem é o semeador? A primeira pergunta. Ora, o semeador neste texto que nós lemos de Marcos é o próprio Cristo. É Jesus, ele está se colocando nesta figura do semeador, aquele que sai a semear, aquele que sai a lançar a semente, tá? Porém, todavia, nós agora também somos, todos nós, semeadores. Cristo também vai ensinando isso. A partir do que eu falo, do que eu prego, você vai repetir o que eu falo, você vai repetir o que eu prego, e você vai se tornando também um semeador. E nós, agora chegou a mim, chegou a você, aqui na Vila Feliz, aqui em 2022, ó que beleza, finalzinho já, né? Tinha gente que não falava que ia passar de 2000, né, Canela? Um pessoal louco aí. Finalzinho de 2022 e nós nos tornamos esses semeadores, não é? Então todos nós somos portadores de lançar a semente, que é a palavra de Deus. E aqui eu já respondo a segunda pergunta: o que é a semente? É a palavra. Jesus está explicando, a palavra é a semente. O que é esse terreno onde a semente é lançada? Mais uma pergunta: esse é o coração do ser humano. Olha para quem está do seu lado aí, é um terreno. É um solo. Amém, irmãos? Que bom, né? Tomara que sejamos um solo pronto para que o Senhor nos, né? O Senhor possa plantar coisas boas na gente, sim ou não? Amém? Então,
esse é o terreno, esse é o solo onde Cristo diz que o semeador saiu a semear, né? Essa parábola está demonstrando a importância da pregação do Evangelho, né? Jesus está deixando claro isso. E ele começa a explicar a partir então do versículo 13 que nós lemos. E a partir do versículo 14, do capítulo 4, ele diz assim: o que semeia, semeia a palavra, ele está dizendo. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Guarde isso, esse é o primeiro terreno, vamos chamar de terreno, tá bom? Esse é o primeiro terreno. É aquele que ouve a palavra, mas a palavra, ele ouve com tanto desinteresse. Então esse seria o solo desinteressado. Ele ouve a palavra, mas com tanto desinteresse que a palavra é como aquela expressão, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. A palavra não desce ao coração, a palavra não fica na mente, ele não pensa na palavra, ele não medita na palavra. Então a palavra entra e sai. E como a palavra não encontra lugar, o inimigo, o diabo, vem e tira aquilo que foi semeado. Então o semeador está falando, você tem alguém, coloca na sua vida cotidiana, né? Tem alguém que você fala e parece que não te escuta? Ou é só comigo que acontece? Ou é só com alguém que fala comigo, né? E eu não dou a resposta adequada e a pessoa pensa, está me ouvindo, mas não está me escutando, né? Já ouviu essa expressão? Me ouve, mas não me escuta. Você não me escuta. Eu falei, não, mas eu estou te ouvindo. Não, mas não é ouvir, é escutar, é prestar atenção. Tira os olhos da televisão, estou falando com você. Já aconteceu com você, irmão? Assume, diga amém. Só teve uns dois corajosos ali, Canela. Não é? Então é essa pessoa que Jesus está se referindo, é o primeiro solo onde a semente foi lançada, mas não provocou nada, porque a pessoa ouviu aquilo com desinteresse. Ele veio porque alguém trouxe, ele sentou e está aí porque o pai e a mãe trouxe para a igreja, sabe? Aquele que está aqui também, ouve a palavra, fala, pô, que bacana essa palavra, sai ali no portão, recebe lá uma mensagem no celular, ó, cachaça, cerveja, vamos embora, vai ter balada hoje à noite, sai daqui de um culto de jovens no sábado, né? Os jovens estão por aqui, está tendo sala, né? Não? Os jovens estão aqui ou está tendo sala? Está aqui, então vai para os jovens mesmo. Está aqui num culto de sábado, aquela coisa legal, o pai ouve uma palavra bonita, sai ali para fora, e aí, mano, vai ter uma balada agora, vamos para a balada. O cara já sai da igreja e já vai direto para a balada. É esse solo, esse primeiro solo que ouve, mas não entende, porque não há interesse, não tem desejo de aprender a palavra de Deus. Fica nessa coisa rasa, esperando o evangelho aí místico, que não vai mudar a vida dele, porque tem que se aprofundar, tem que buscar o conhecimento, tem que ouvir, tem que se alimentar, né? Em outros termos também, né? Vai ter essa questão da palavra ser um alimento, você se alimenta dela, você come a palavra, e é ela que te sustenta. Então, se esse solo for o teu coração nesta manhã, diga aí internamente, diga misericórdia, Senhor. Diga, eu preciso mudar isso. Eu não posso mais viver assim nesse engano de ouvir, mas não fazer acontecer nada na minha vida. De ouvir por um ouvido, de sair pelo outro. Às vezes tem gente, pode ter gente, né, que esteja ouvindo um sermão como esse e pensando no pecado, pensando lá fora, pensando depois, pensando no churrasco daqui a pouco, pensando não sei no que, em tantas coisas, porque não há interesse na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é
direta, ela é sim, sim, não, não. Ela não tem floreios, ela não tem misticismo, ela não tem nada. Ela vem e vem com uma verdade, e a verdade dói. A verdade dói. Chega na gente, vai despedaçando a gente, vai mudando o nosso caráter, vai triturando a gente, vai nos colocando contra a parede. Essa é a semente da palavra de Deus. Ela precisa entrar no coração. Amém, gente? Um segundo terreno que Jesus está dizendo, a partir do versículo 16, ele diz assim: e da mesma forma, os que receberam a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam. Esse é o segundo terreno que eu vou chamar de superficiais. É o coração superficial. É o coração que quer o Deus da cura, mas não quer, ele quer a cura, mas ele não quer o Deus da cura, entende a diferença? Ele quer o milagre, mas ele não quer o Deus do milagre. Ele quer chegar perto de Deus por alguma coisa que ele pode receber em troca. Mas a nossa questão com Deus é uma relação, é um relacionamento, onde de Deus vem, onde da gente vai. Mesmo que a gente não tenha quase nada para oferecer, ou nada. Mas a gente tem a nossa vida, que nós podemos entregar a Ele, e que é tudo o que Ele quer, o nosso sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, como diz em Romanos. Então esse coração superficial, ele recebe a palavra, até com prazer, com alegria, se emociona, é aquela pessoa que é tocada na alma, que chora, aquela pessoa que, ele fica, mas quando bate a realidade do Evangelho, quando Jesus chega e aponta o caminho, quando Jesus tira essa expressão de felicidade e fecha a cara, e fala assim: se você não comer do meu corpo, se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Lembra desse texto de João? O povo tinha acabado de receber pão e peixe, Jesus tinha feito multiplicação, estava todo mundo feliz. Agora vai, os superficiais. Jesus é o cara. Ei, chegamos aqui, não tinha nada, tinha uns pãozinhos, peixinhos. Ele mandou, ele fez uma oração, partiu, multiplicou, foi 4.000 homens, foram alimentados, mais mulher e criança. Esse é o Messias mesmo. Esse cara a gente tem que seguir, porque se faltar pão e peixe, nós vai comer, porque esse é demais. Aí eles ouvem que Jesus está do outro lado do mar, do outro lado do rio. Eles falam: vamos para lá, pão e peixe. Vamos tirar a barriga da miséria, é o superficial. Oh, vamos lá, rapaz, você tem que ver, o homem multiplicou pão, peixe, rapaz. Ele levantou paralítico, o homem está fazendo milagre. Você precisa conhecer ele. Vem cá, vamos. Quando ele chega lá, não tinha pão, não tinha peixe. Mas tinha um Jesus dizendo: eu sou a carne, eu sou o peixe, eu sou o pão, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Não vem aqui para você encher sua barriga, mas vem aqui para você encher o teu espírito. O que eles fazem na mesma hora? A Bíblia vai dizer no texto. Eles começam a dizer assim: rapaz, que palavra dura, vamos sair fora. E eles começam a abandonar Jesus. Quem pode ouvir essa palavra? Uma palavra dessa dura. A gente veio aqui para ser acalentado, a gente veio aqui para o Senhor passar a mão sobre nós, a gente veio aqui para ser tocado por Ele, a gente veio aqui para se alimentar de pão e peixe que Ele faz multiplicar, os milagres, nós viemos ver milagre, e não tem milagre agora.
Agora tem comunhão, tem andar junto, tem caminhar junto, tem negar a si mesmo, tem tomar a sua cruz. Meu Deus, eu não quero esse evangelho. Esse é o terreno dos superficiais. Eles gostam muito da teologia triunfalista. Você vai ser abençoado, vai ter bênção, é banquete, vai ter banquete. Vai ter banquete sim um dia, viu, irmão? Né? Vai ter banquetes que não terão fim. E os pessoal brinca, fala que vai ter cascata de Coca-Cola no céu, e vai ter não sei o que lá. É uma brincadeira, né, do povo, né? Vai ter banquete um dia, mas por hora tem que caminhar, tem que ser discípulo. É aonde o pé do Senhor pisou, é que a gente tem que pisar. É onde a gente não quer ir, que nós temos que ir. É para quem a gente não quer falar do Evangelho, que nós temos que falar do Evangelho. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. É no presídio, é lá no hospital, é aonde as pessoas têm medo de ir, quem sabe, numa boca de fumo, em qualquer lugar. Discípulo de Cristo. Vai além do triunfalismo, ele sabe que vai ter lutas, adversidades, vai passar pelo vale, mas ele tem a certeza que esse Deus vai estar com ele. Ele tem a certeza que essa comunhão vai fazer com que o Senhor caminhe com ele, lado a lado, mesmo que passe pela prova, mesmo que passe pelo inferno, o Senhor estará. Mesmo que vá para a fornalha de fogo, como foi aqueles jovens, 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando olharam, viram quantos? Deus não tirou eles da fornalha. Deus não falou assim, não, vocês não vão passar pela fornalha, viu? Porque crente não passa por fornalha. Crente é rabataba. Não. Deixa entrar. Eu vou mostrar quem eu sou lá na fornalha. Eu vou mostrar quem eu sou lá no problema. Eu vou mostrar quem eu sou lá quando não tem mais solução. Aí eu vou mostrar, eu vou estar com você. Amém? Quantos creem nisso, diga amém. Então essas são as pessoas desse coração superficial. Eles não aguentam a pregação da sã doutrina. Falou que vai falar de doutrina, falou que vai falar de procedimento de vida cristã. Ele, Pai do céu, toda igreja que eu entro, esses pastores começam a falar isso daí. É por isso que tem um monte que troca toda hora. Fica 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses. Eu gosto do pastor Júnior. O pastor Júnior é um pastor bonzinho. O pastor Júnior é uma benção. Amém, irmãos? Está assistindo, pastor? Um beijo, senhor. Eu amo ele. Mas o dia que ele sobe aqui como um profeta de Deus e aponta o pecado, rapaz, fala assim, pastor Júnior aí, tá... Esse pastor Júnior é muito brabo, eu vou sair fora. O dia que ele é confrontado, de repente, num gabinete, onde é apontado ali que ele precisa mudar de vida, para ele parar de ficar procurando defeito nos outros e olhar para o espelho, ele fala, rapaz, não tem outra igreja em Apucarana, não, eu preciso de outra. Presbiteriana Renovada está tão bravo, pastor, meu Deus. A gente vai lá triste e o pastor só desce a lenha, a gente sai mais triste que entrou. Já viu isso? Toda vez eu vou no culto esperando uma palavra para me animar a minha alma. Daí vem o pastor falar sobre pecado, sobre não sei o quê, sobre que tem que ser fiel, tem que dar dízimo. Ai, misericórdia. São superficiais. A doutrina não entra no coração. Ele não consegue ouvir, ele não consegue suportar. Ele não consegue ouvir a palavra de Deus. Não é o pastor falando, é a palavra de Deus apontando o defeito. Não consegue. É o Senhor esmiuçando, a palavra entrando nas medulas, nos ossos, transformando tudo, discernindo quem você é. E não se iluda. Enquanto mais próximo de Deus a gente está, mais a gente entende que é pecador. Amém, queridos? Enquanto mais perto de Deus eu vou caminhando, mais eu entendo que eu sou um miserável e preciso da graça de Deus na minha vida. Essas pessoas que estão buscando cura divina, revelação, né?
De vez em quando aparecem uns em casa, é porque eu estava não sei na onde, uma pessoa revelou, rapaz, aquele homem revela, hein? Daí o outro fulano revela também, não sei o que. Eu falei, você já abriu a Bíblia, querido? Tem uma revelação aí. Não é melhor você ouvir o próprio Jesus revelar para você? Eu não estou dizendo que eu não creio não, viu, irmãos? Eu estou dizendo que isso não pode ser uma base da sua vida de fé. Ouvir alguém falar alguma coisa que você precisa ouvir. Ouvir alguém, sabe? Eu só vou lá porque tem um movimento de milagres. E quando alguém ora, quando alguém coloca a mão, sai o câncer, as pessoas vomitam macumba, acontece uma série de coisas. Amém. Mas a palavra de Deus precisa penetrar mais fundo do que isso. Amém, gente? Guarde isso no coração. Então essas pessoas, elas vão atrás disso, teologia da prosperidade, eventos, né? Tem aqueles que é demais, viu? Nunca veio na igreja, mas você fazer um evento ali, um churrasquinho, um negocinho, rapaz do céu, irmão, paz do Senhor, tamo junto. É desse jeito, né? Estou mentindo, irmãos? Não, né? Olha lá, a partir do versículo 18 do capítulo 4, ele começa a falar da terceira pessoa, do terceiro solo, do terceiro terreno. E ele diz assim: e outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Fica infrutífero. A terra não dá fruto, porque há, junto com essa terra, junto com essa semente, os espinhos. E Jesus está dizendo o que são esses espinhos. É o amor pelo mundo, é o amor pelo dinheiro, é o amor pelas coisas da terra. É aquela pessoa que vive como se ele fosse desse mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos nesse mundo como se fôssemos celestiais. E vamos ser celestiais, porque somos celestiais quando viemos e voltaremos para lá. Nosso espírito vai voltar para Deus. Nosso corpo, nosso pó, volta ao pó. Mas o espírito volta a Deus que o deu no seu sopro, no seu fôlego de vida para nós. Essas são esse coração de quem recebe a palavra. E aqui, irmãos, eu preciso nos alertar. Olha, escuta o meu advérbio do conjunto da adversatividade. Eu não vou falar porque vai que tem professor aqui. Eu vou nos alertar. Talvez esse seja o terreno onde mais os crentes estão. 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas a palavra não produz nada nele. Sabe por quê? Porque os espinhos estão lá. O amor pelo mundo está lá. O pecado de estimação está lá. Ele é crente, ele ouve a palavra, tudo, mas ele passa a perna dos outros no negócio, porque ele precisa se dar bem na vida. Ele ouve a palavra, e entende a palavra, e fica ouvindo a palavra, mas ela não surte efeito no coração, porque uma coisa não deixa. E Jesus que disse, não sou eu, que esse espinho, esse amor pelo dinheiro, esse amor pelas coisas do mundo, tem o poder de sufocar a semente. É Jesus que está dizendo. Veja que coisa, irmãos. Às vezes você está pensando na sua vida, por que que as coisas não dão certo, né? Você está aqui e tal, e talvez isso aqui está a resposta. Eu fiquei pensando nisso aqui. Quando eu estava ali, eu falei, rapaz, pode ser, né? Eu tenho que deixar aquilo ali, né? Eu tenho que parar de pensar nisso. Eu tenho que fazer assim. Enquanto essas coisas tiverem lugar de destaque no meu coração, a palavra do Senhor não vai produzir. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que viver assim, abandonar a vida, não pensar no futuro, não fazer uma faculdade, não estudar, não trabalhar. Não é isso. Eu estou dizendo que isso não pode ser um ídolo para nós.
A nossa condição financeira, a nossa condição humana aqui na terra não pode ser motivo de todo o nosso esforço. Nós não podemos trocar a presença de Deus pelo trabalho. O trabalho é importante. Mas aí você tem uma grande... Você que tem uma grande ideia e fala, eu vou montar um negócio próprio. Vou ser meu empresário. E você começa a ganhar dinheiro. Ô benção, quem quer ganhar dinheiro, diga amém. Começa a ganhar dinheiro, vai bem. Os negócios vão bem. Aí você fala, vou trabalhar no domingo também. Deus tá comigo, eu não vou estar na igreja, mas tá bom. Deus vai estar, o que importa é meu dízimo. Estou dando o dízimo lá, o pastor vai ver que está sendo abençoado, aí vai passar a mão e vai estar tudo certo, né? E você vai trocando a presença de Deus, vai trocando esse momento de culto pelo trabalho. Não, porque eu trabalho. Não, porque eu trabalho. Você não vai na igreja por quê? Não, porque eu trabalho. Porque eu trabalho. Tinha um irmão que não ia na igreja porque ele era motorista da Val. Aí falou, é que trabalha demais, pastor, não dá tempo, nunca dá tempo. E eu conheci um motorista da Val que era pastor. Falei, vou apresentar você. Meu irmão, tudo bem com você? Beleza? Você não consegue ir por causa que você trabalha na Val, né? Motorista, né? Esse aqui é pastor, e prega também no culto de vez em quando. E daí, querido? Sabe, tudo é um motivo para não estar aqui. Tudo é motivo para não se entregar a Deus. Porque o coração está voltado para as coisas do mundo. Diga misericórdia, irmãos. Reflita no teu coração. Nós não podemos ter mais nada na nossa vida que nos prenda a uma vida miserável, que não possamos experimentar as coisas de Deus, aquilo que Ele preparou para nós. Amém? O caminho com Cristo até certo ponto, essas pessoas caminham com Cristo até certo ponto, quando houve as condições do Mestre, elas o abandonam. Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Vai, guarda os mandamentos. Você tem guardado os mandamentos? Sim, eu guardo os mandamentos. Desde a minha infância, Senhor, eu observo os mandamentos e guardo tudo em meu coração. Oh, glória. Jesus fala, então vai e vende o que você tem, dá aos pobres, me segue, você vai ter um tesouro no céu. Não. Aí é complicado. Ô Jesus, vender o que eu tenho? O senhor sabe quanto que eu tenho? O senhor não tem ideia da riqueza que eu tenho. O senhor é pobre, anda aí por aí. Nem ele sabia que Jesus era o rei dos reis, senhor dos senhores, dono do ouro e da prata. Mas é essa pessoa com esse relacionamento com o Senhor, onde o coração está voltado para as coisas materiais. E a quarta e última pessoa, quarto e último solo, quarto e último terreno, está no versículo 20 do capítulo 4. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 30, a 60 e outros a 100 por um. Amém? Até aí a questão, o senhorio do Senhor. A pessoa recebe, alguns dão mais fruto, outros dão menos fruto, mas essa é a boa terra, onde a palavra de Deus caiu e entrou no solo e ali germinou. Amém? E ali germinou. Eu lembro muito de um corinho que a gente cantava, e tinha um pastor que sempre quando ele ia pregar, ele começava a pregação cantando assim, ó. Eu tocava a vozinha, tá, irmãos? A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensam que está morta, vai nascendo, crescendo e crescendo. Ele sempre cantava, então não tem como eu não esquecer. Eu ouvi muitas vezes ele pregar, eu era criança e ele sempre começava cantando isso. Guarde uma verdade no teu coração. A palavra de Deus não é uma dinamite, ela não é uma bomba, ela não vai chegar e vai explodir você.
O movimento do Espírito Santo que causa transformação na sua vida é assim. Você é tocado e alguma coisa muda e você não entende o porquê, mas é um mistério do Espírito Santo de Deus que tocou na sua vida. Mas a palavra, ela vem e ela entra devagar no seu coração, e ela precisa esperar o ciclo para que ela possa germinar. E ela vai germinando, ela vai crescendo, vai se transformando numa plantinha pequenininha. E o Senhor da sua grandeza vai regando essa plantinha, vai cultivando ela. É nos cultos, é na sua relação com os irmãos, é ouvindo a palavra, é no momento da adoração. A palavra vai sendo germinada, vai sendo cuidada, vai sendo cultivada, e aí se torna uma árvore bonita e produz fruto. Essa é a palavra de Deus, e esses somos nós. Essa terra aqui germinou e que agora dá frutos para o Senhor Jesus Cristo. Então reflita nesta manhã. Qual solo, qual terreno é o teu coração? Se o teu coração é um dos 3 primeiros, eu quero trazer uma notícia para você. Fique calmo. Nada está perdido. Porque nós estamos aqui, irmãos, debaixo de uma obra de Deus. Quem nos alcançou foi a graça de Deus, sim ou não? E a graça de Deus é um favor que a gente não merece. Então, o mesmo Deus que lança a semente é aquele que cuida do terreno do nosso coração. Seu coração não vai ser superficial para sempre. Seu coração não vai amar as coisas do mundo para sempre. Seu coração não vai ser desinteressado para sempre, em nome de Jesus. Ele está cuidando desse terreno, Ele está fazendo uma grande obra, e a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, e vai completar na nossa vida, amém, irmãos? Porque é dele, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas, e Ele está no controle da nossa vida. Ele está cuidando do nosso coração. Ele precisa de uma disposição, só de uma entrega, só de você falar: Senhor, está aqui, essa terra está aqui, é o meu coração, eu estou entregando para o Senhor. Até hoje, quem sabe, eu não prestava atenção na Tua palavra, mas ela agora salta aos meus olhos, porque o Senhor está fazendo, através do Espírito Santo, algo dentro de mim. Eu não sei explicar, mas eu estou aqui e eu vou dar fruto. Eu vou dar fruto, pode esperar. Porque eu estou implantado no Senhor, é o Senhor quem está cuidando de mim. João capítulo 16, versículo 7 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. É o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, invadiu a vida dos homens e mulheres que estavam ali esperando essa promessa. E a partir daquele momento, nunca mais eles foram os mesmos. Quem sabe entre eles havia pessoas onde o coração era coração lá do primeiro solo, do segundo solo, do terceiro, mas agora pelo poder do Espírito Santo, eles foram transformados. E um homem chamado Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. Milhares de pessoas começam a aceitar Jesus. Olha lá, o terreno que há pouco tempo havia negado o mestre, agora prega. As pessoas aceitam a palavra, porque o Espírito Santo está produzindo frutos. Aleluia. Olha o que diz Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Ele está diante de Deus e falando: olha para o Marcos, olha para o Panela, olha para a igreja, olha para aquele coração que está ouvindo agora, Senhor. Começa a fazer uma grande transformação naquele terreno, começa a arar aquele terreno, aquele solo, porque ele de infrutífero vai produzir. É o Espírito Santo fazendo a obra. Versículo 27 de Romanos 8: e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem ama a Deus aqui nessa manhã, levanta a mão assim. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Não fique desesperançoso, se até hoje teu coração foi desinteressado, se até hoje teu coração não teve intensidade na relação com Deus, não fique, porque o Espírito Santo está dizendo que tudo coopera para o seu bem, porque você ama a Deus. Entregue esse coração, entregue esse solo nas mãos do Senhor. Aleluia. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera na gente tanto o querer, diga eu quero, quanto o efetuar. Então, mesmo que você tenha um coração duro, quem sabe do terceiro ponto aqui, desse que cresce os espinhos, mas o coração é tão duro, a palavra está ali, está batendo, mas o coração é de pedra. Se você quiser nesta manhã, e você entregar-se ao Senhor, Ele muda toda essa história, porque Ele é quem opera no seu querer, Ele é quem opera no efetuar. O fruto seu vai ser para a graça, pela glória de Deus, para a glória de Deus. A mudança vai acontecer no teu coração, para a glória de Deus. Tudo vai mudar em você, para a glória de Deus. Amém? Eu quero encerrar, irmãos, fazendo uma reflexão. Em Gálatas, capítulo de número 6, abra sua Bíblia. Pense agora, até agora você foi um terreno, e nós vamos fazer 2 orações no final. Mas agora pense você como um semeador. Pense em você como aquele que lança a semente do Evangelho ou a semente da sua vida. Nós estamos chegando no final do ano. É tempo de refletir. Sim ou não, gente? Não é tempo de refletir, fazer uma conta, sentar, ver os prós, os contras da nossa vida, tudo que a gente precisa melhorar, fazer aquela famoso propósito, né, de emagrecimento para 2023. Eu já fiz, faz 43 anos que eu estou fazendo esse propósito, não está dando certo. Glória a Deus. Então é tempo da gente refletir. Pense em você agora como semeador e abra a Bíblia, Gálatas capítulo de número 6 e versículo 6 também. O que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instruiu. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem sabe lançar semente para você nesta manhã, é você fazer um paralelo com a parábola do semeador, e falar: Senhor, esse coração é a minha semente, eu vou lançar ela diante do Senhor agora. Esse coração que quem sabe não ouvia, mas não prestava atenção, esse coração que
ama as coisas do mundo também. É a minha semente e eu entrego nas tuas mãos. Eu não vou comer essa semente, mas eu vou entregar e vou colocar na tua mão. E o Senhor é o semeador que vai semear ela num solo diferente. E em 2023 eu vou ser diferente. Eu vou estar na tua presença. Eu vou amar o Senhor como nunca eu fiz na minha vida. Não só de palavras, mas com atitudes. O Senhor vai ser o motivo da minha existência. Eu vou fazer tudo para a tua glória, tudo para a tua honra, tudo para o teu louvor. Amém?